Nova Trento News, no dia de hoje, conversa com a Ana Paula da Silva. Talvez por esse nome você não sabe quem é, mas é a candidata a deputada estadual Paulinha. Foi prefeita da cidade de Bombinhas e agora está nesse grande desafio, buscando votos para a eleição do próximo dia 7 de outubro. Cumprindo a agenda aqui em Nova Trento, ela recebe o nosso canal. Tudo bem, Paulinha? Oi, Hércules, tudo bem? Quero, antes de tudo, te agradecer pela oportunidade e dizer que é um grande prazer estar aqui em Nova Trento, assim, uma grande alegria mesmo, até porque nós somos cidades irmãs, né? A gente tem a força de trabalho de Nova Trento construindo Bombinhas desde o primeiro cenário, assim, com a chegada do turismo. O homem de Nova Trento, trabalhador, teve com a gente para edificar a nossa cidade nesses últimos anos, né? Então, tem muita gente daqui que tem propriedades lá, que ainda trabalha lá, então a gente tem uma relação muito forte com Nova Trento e é uma cidade abençoada, né? É a cidade que nos ampara, nos protege com a nossa Santa Paulina. Paulinha, você é prefeita em Bombinhas, renunciou para lançar o seu nome à Assembleia Legislativa. Me fala um pouco da tua história política. Então, na verdade, eu comecei a me envolver com a política nos meus 12, 13 anos, por conta do movimento estudantil, dos movimentos sociais. Eu sou de uma família muito pobre também e sempre fui muito corajosa, sabe? Muito tímida, mas ao mesmo tempo muito de me posicionar em relação às questões que eu achava injusta, e a minha chegada na política foi por conta disso. Tive algumas experiências, eu fui a vereadora mais votada na minha cidade à época, enfim, fui candidata a prefeita numa ocasião, perdi a eleição, bem jovem, e aí trabalhei um tempo em Brasília, fui diretora nacional de qualificação, ajudei a construir políticas como o Pronatec, por exemplo, na área de trabalho, emprego e renda, e depois virei prefeita. Daí por diante, então, é que eu me tornei uma mulher agora muito mais corajosa para seguir, para enfrentar a luta, porque eu tive uma experiência fática, eu fiquei 5 anos e meio de prefeita e a gente virou uma cidade de cabeça para baixo. Quem é aqui de Nova Trento, tem propriedades lá, pode te testemunhar o que a gente construiu. É evidente que ninguém faz nada sozinho, não fui só eu, mas a gente construiu uma nova cidade, sabe? Enfim, e por isso eu tenho certeza absoluta que a política pode trazer mais resultados para a vida das pessoas e é um dos motivos pelo qual eu caminho para frente. Mas a razão mais importante que me coloca como deputada estadual são as nossas aflições. Eu vou te dizer uma coisa de real, assim, ó, do que eu conheço, enxergo e vivo a política. Bombinhas deu certo porque a gente escolheu não seguir a regra da cartilha do básico, do que todo mundo faz. A gente não segregou a sociedade, não a dividiu em partidos, a gente não usou o poder público para benefício próprio, sabe? Enfim, e hoje o nosso estado, infelizmente, o que falta da mão do estado para as cidades catarinenses, na saúde pública, na questão de políticas culturais, um estado que investe 0,01% em cultura apenas, tudo isto é um extrato dos privilégios que ainda a gente mantém. A gente vive ainda, não só aqui em Santa Catarina, mas é o extrato da política brasileira, como se a gente estivesse no tempo do Império, sustentando uma corte com meia dúzia de privilégios que nos fazem falta esses recursos para a gente atender as necessidades da população, entende? Então eu acabei tomando a iniciativa de me colocar à disposição para lutar por Santa Catarina, porque eu tenho uma visão consistente e competente de como trazer resultados para a população e eu quero me oferecer agora para ajudar o Estado. Paulinha, temos aí 45 dias de campanha, é um tempo curto, bem curto, né? Eu sou de uma época que uma campanha política era de 3 a 4 meses. Como é que é visitar o estado inteiro em 45 dias ou um pouco menos? É complicado, né, Paulinha? Muito, muito complicado, mas é por isso que às vezes muitos candidatos escolhem em fazer campanhas mais regionalizadas. Mas eu não me impus essa condição porque, como deputada estadual, eu vou ter que me pronunciar sobre questões que afetam o povo do Oeste, o povo do Sul, enfim, do Planalto, do Norte. Então, eu não me permiti me colocar essa barreira. Então, mas eu vou dizer para ti que é extremamente desgastante. Eu tenho trabalhado, contado no relógio, 18 horas por dia. Um descanso noturno não passa de 4 horas, 3, 4 horas diárias, para a gente vencer o desafio de estar presente no maior número de localidades possível. Mas foi uma experiência reveladora, fantástica.
Eu tenho muita gratidão a Deus por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida e que tem me permitido conhecer um pouco mais da realidade do estado catarinense. Mas, de fato, assim, 45 dias de campanha chega a ser uma estupidez. Você vê que em outros países, como nos Estados Unidos, processo de campanha dura meses. Porque, imagine, a gente vai votar num presidente, certo? Porque deputado estadual é um ponto, é eu, beleza? Mas a gente vai dar 6 votos. A gente vai escolher o presidente que vai governar o nosso país nos 4 anos, que pode nos liquidar ou pode nos tirar do atraso, né? E a gente tem 45 dias para saber algo sobre ele. É muito pouco tempo. Eu penso que essa redução de tempo não foi oportuna, não foi sadia, pensando nessa questão da conscientização das pessoas. E vou te falar outra coisa, se tu me permite, Hércules. No momento que a gente vive, há uma negação muito grande das pessoas à política. Está todo mundo de saco cheio de roubalheira, de sacanagem, de corrupção, de político incompetente. Porque o regramento político do Brasil nos oferece isso que está aí, sabe? Tem coisas que eu acho que já era. Se tu é de um partido político, tu não tem o direito de enaltecer uma figura que pode ser boa para o teu estado, apenas porque é de outra sigla partidária. Isso não está certo no meu ponto de vista. Ainda que eu tenha 28 anos de filiação partidária, ame o meu partido, acredito no PDT, mas eu acho que a gente não pode ser tolhido por uma ficha de filiação partidária. Porque o que eu digo a vocês, assim, o que de fato eu penso, a competência de um homem ou de uma mulher, o compromisso que ele tem com uma cidade, não está na certidão de nascimento dele, nem no seu endereço. Essa questão de voto da região é uma grande bobagem, porque às vezes você vota uma pessoa da região, ela fica 4, 8... Nós temos deputados que estão lá há 20 anos e continuam fazendo a mesmice sempre, sem nenhuma contribuição significativa para o nosso estado. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa se reformar na filosofia da política. Eu acho que a gente precisa ser direto. As pessoas querem resposta. Eu vou dizer para ti, é o que eu sei fazer. Eu fiz isso em Bombinhas. A gente tem uma entrega de uma cidade que se tornou simplesmente a melhor gestão do estado, a 3ª melhor do Brasil, porque a gente pensou nisso. A gente não estava nem aí se a gente ia ganhar mais voto ou perder voto, se a gente ia ganhar a reeleição ou ia perder a reeleição. A gente simplesmente se posicionou em favor daquilo que era ético, daquilo que era certo. Isso custa, isso nos faz ter que dizer não, isso nos faz muitas vezes romper com pessoas que a gente tem estima, mas é o que é necessário. Paulinha, recentemente uma pesquisa divulgada agora, esses dias, ontem, anteontem, mostra que quase 20% dos catarinenses não sabem em quem votar. Não tem ainda um candidato, quase 20%. Ou seja, esse número é bem maior do que muitos candidatos aí na pesquisa eleitoral. Como é que é então, Paulinha, convencer alguém que não está afim de votar, que não está afim de ir para a urna, porque leva isso consigo? Política é tudo bandido, é tudo ladrão, roubalheira. A Paulinha vem aí. O que se espera da Paulinha? Como é que se convence então o eleitor, Paulinha, e no dia 7 de outubro votar em alguém, considerando que hoje a classe política não tem tanta credibilidade assim perante a opinião pública? Sabes que a nossa campanha ela tem sido muito, muito diferente mesmo. É muito fácil, quando a pessoa conhece a nossa história, ela se decidir pelo voto conosco, porque a gente tem um legado construído, sabe, Hércules? Mas muitas vezes para por aí. A pessoa chega a dizer assim para mim, Paulinha, então tá bom, eu vou votar em ti, tu me convenceu para deputado estadual, mas eu vou anular os outros 5 votos. Porque a descrença realmente é grande e as pessoas têm razão. É compreensível esse sentimento em face de tudo que o nosso país passou. O que eu acabo sempre apelando, por isso que em todos os meus pronunciamentos, por onde eu passo, eu tenho feito uma pregação para as pessoas. Nós estamos sendo subjugados por uma elite, por um grupo de políticos que se organiza para se manter sempre no poder, porque nós nos afastamos do processo. A gente votando ou não, vai se eleger alguém. E à medida que você se afasta, você acaba apostando muitas vezes no pior, você acaba tendo resultados que vão impactar sobremaneira na sua vida. Eu quero te dizer que hoje, a gente pensa que não, mas hoje, infelizmente, ainda tem pessoas que se permitem subjugar no seu direito sagrado, que a democracia nos deu, que é o voto. O voto é o único direito que nos coloca em pé de igualdade. O mais rico, o mais pobre, o mais inteligente, o menos, o mais formado, o menos formado. Todos nós temos um direito que nos iguala. E ainda tem gente que se permite votar por causa de um adesivo
com um tique de gasolina de R$50. Isso está cheio por aí, entende? E eu penso que a gente tem que mudar esse ponto de vista, porque esse voto que tu dá hoje sem pensar pode te custar a tua vida, ou a vida de um filho, ou a vida de um pai, que vai deixar de ser atendido na saúde. Por quê? Porque se deixou de gastar com saúde para bancar privilégio de bacana, entendeu? É claro que eu acredito que tem muita gente boa na política, eu não também estou dizendo que ninguém presta, não é isso. Tem muita gente boa na política. Mas o eleitor, ele tem que tomar a decisão de fazer por si. Nós já vivemos uma experiência muito dolorosa no país e a gente não pode se permitir repeti-la. Por isso que a minha pregação tem sido isso. Olha, tira meia hora. Hoje, as redes sociais permitem que a gente saiba tudo da vida das pessoas, né? Não custa tirar meia horinha e dar uma investigada nos candidatos que a gente pensa em votar e largar de mão de votar na emoção. Ou tem amigos meus que já me confessaram assim, né, que na falta de tempo de parar para pensar na política, acabam juntando um santinho do chão e votando naquele, né? Outros anulam todos os votos. E eu acho que não, a gente tem que ser cidadão, o direito de voto custou muito, a democracia brasileira custou vida, gente. Então, a gente tem que preservar e compreender que o que a gente vive também é um processo de amadurecimento da democracia. A democracia do nosso país é muito jovem, a nossa Constituição é de 88, então historicamente a gente ainda está num processo de construção da democracia do nosso país. Eu sou uma pessoa muito positiva em todos os aspectos. Eu acho que você define a sua vida à medida que você escolhe se conectar com as energias do otimismo ou do pessimismo. Eu sou uma otimista incorrigível e eu acredito sim que a gente pode ter um país melhor e que teremos, e acredito também que esta construção ela vai cada vez mais se fortalecer e se amadurecer. Paulinha, para terminarmos, a sua mensagem às pessoas que nos acompanham neste momento aqui em Nova Trento e por toda a região. Eu quero, antes de tudo, te pedir para me permitir agradecer as pessoas que têm me acompanhado nessa trajetória. Quem me conhece sabe que eu não consigo fazer da política uma estratégia, uma coisa matemática. Não. A política, para mim, é um instrumento para você fazer o bem em larga escala. Eu sou uma mulher de fé inarredável. E eu acredito que Deus nos coloca, Ele escolhe quais são as posições que a gente deve agir em benefício da causa comum, em benefício de todos, né? Então nessa minha despedida, eu só quero realmente agradecer, porque eu tenho sido recebida com tanto carinho. Nova Trento me abraçou assim com amor e toda a região, na verdade. E quero dizer para vocês que o meu compromisso não é trazer para a cidade uma emenda ou duas de 200 e 500 ou de 1 milhão, porque não é isso que vai resolver os nossos problemas. O meu compromisso é estar aqui presente, vivamente, construindo a cidade, construindo a região com vocês nos próximos 4 anos. É assim que eu vejo, é esse o posicionamento que eu acho que uma pessoa de vida pública deve ter. Então eu agradeço mais uma vez tudo que vocês têm feito por mim, por terem acreditado em mim, e peço que Deus nos abençoe a todos vocês, as suas famílias, e que permita que eu sempre caminhe por essa estrada da retidão, e que eu possa ser útil, assim, que eu possa com toda humildade ser mais uma serva, ser mais uma colaboradora, uma irmã que vai ajudar a viabilizar sonhos para as pessoas aqui da nossa cidade e da nossa região, porque nós temos muitos sonhos aí para realizar, né? Como ter um centro de eventos adequado, por exemplo, tem muita coisa que eu acho que a gente pode construir juntos, e eu vou estar guerreira, corajosa lá, brigando na Assembleia, brigando com amor, para que a gente possa realizar esses sonhos. Obrigado, Paulinha. Paulinha, a mulher que revolucionou a história de Bombinhas como prefeita e agora é candidata a deputada estadual nesse próximo dia 7 de outubro. Fique conosco, curta e compartilhe este vídeo. As imagens são de Fabiano Botamed. Nova Trento News, aconteceu, virou notícia.